de 21 de setembro de 2017. Já explicitamos que existem atribuições que são comuns entre os profissionais, porque na atenção básica existe aquela peculiaridade em que algumas atividades a equipe desenvolve em conjunto. Essas atividades que estão relacionadas à mobilização da comunidade, a diagnóstico, a alimentação de sistemas de informação, ou seja, são ações que a equipe toda precisa desenvolver. Agora entraremos numa outra parte da aula que trata das atribuições que são específicas, né? Que podemos dizer que são exclusivas de cada profissional da equipe, né? Que nem todos da equipe faz, né? Observaremos que tem algumas atividades que são muito parecidas, né? Do médico, do enfermeiro, e que, embora sejam específicas, são específicas do médico e do enfermeiro, mas outros profissionais não executam, tá? Então, isso não quer dizer que nessas específicas teriam atribuições que são exclusivas, que só aquele profissional faz, tá? Isso não é uma verdade. Aqui trata com especificidade, porque nem todos os profissionais fazem. Às vezes é um, às vezes é outro profissional que faz aquela atividade, tá? Então, o enfermeiro, ele realiza atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculados às equipes, tá? Então, o enfermeiro, essa atividade que ele faz é quando ele está vinculado à equipe e quando indicado necessário na casa das pessoas. Então, o enfermeiro executa ações no domicílio, tá? Que é a visita domiciliária, com consulta de enfermagem no domicílio, com orientações no domicílio, e nos demais espaços comunitários, como escolas, associações e outras instituições no território. Para todos os ciclos de vida. Então, para a criança, para o idoso, para o adolescente e para o adulto, né? Então, aqui, ó, realizar a atenção à saúde dos indivíduos vinculadas e famílias vinculadas às equipes no qual o enfermeiro faz parte, tá? O enfermeiro, aqui é só ele, né? É uma atividade específica dele. Ele realiza consulta de enfermagem, tá? Só ele na equipe pode realizar, é uma atividade exclusiva do enfermeiro. Procedimentos, então há procedimentos da enfermagem que são exclusivos do enfermeiro, mas há procedimentos que o enfermeiro pode compartilhar de enfermagem com o auxiliar ou técnico. Solicitar exames complementares, a gente vai observar que outros profissionais podem solicitar também, o exemplo médico. Prescrever medicações de acordo com protocolos, o enfermeiro e o médico prescrevem, né? E diretrizes clínicas, terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor estadual, municipal e Distrito Federal. Observar disposições legais da profissão. Aqui é importante citar que existe uma lei federal, né? Existe a lei, está demorando aqui para carregar, a lei federal 7.498, tá? Que ela vai estabelecer essa lei de exercício profissional do enfermeiro, que ele pode prescrever medicamentos de acordo com programas ou com protocolos ou com diretrizes clínicas e terapêuticas, né, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pelo gestor federal, pelo gestor estadual e municipal e do Distrito Federal, contanto que ele seja integrante de uma equipe de saúde, tá? Então, o enfermeiro ele pode tanto prescrever medicamentos para programa de hipertensão, programa de diabetes, programa de diagnóstico sindrômico nas infecções sexualmente transmissíveis, e ele pode também prescrever medicações de acordo com. Isso são os programas nacionais, que eu estou dando alguns exemplos. E de acordo com programas do Estado e de acordo com programas que o município implemente. Tá? Tem município, por exemplo, que estabelece o diagnóstico de escabiose pelo enfermeiro e a prescrição de medicamentos. Então, vai depender muito de cada município o estabelecimento desses protocolos, dessas normativas técnicas. A solicitação de exames complementares também. Então, um exemplo aí
teste rápido para HIV, teste rápido para hepatite B, hepatite C, sífilis, está dentro desse escopo aí. Um paciente, um usuário, né, diabético, que vem do programa de diabetes, solicitação de exames do programa, exames do programa de hipertensão, tá? São funções, são atribuições do enfermeiro, mas que o médico também faz essas atribuições, né? Ele também pode solicitar esses exames. Por isso que eu digo aqui que é importante entender que essas atribuições específicas não quer dizer que só o profissional executa isso, né? Que não são todos, não é comum de todos os profissionais, tá? Então, o enfermeiro pode prescrever medicamento? Pode, contanto que esteja previsto nos programas do Ministério, o enfermeiro pode prescrever, tá? Pode solicitar exames? Pode, contanto que esteja previsto nos programas do Ministério, do Estado ou do município, tá? A atividade terceira aqui do profissional enfermeiro, realizar ou supervisionar. Então, ou ele realiza ou ele supervisiona o acolhimento com escuta qualificada e a classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos. Então, aqui fica muito claro aí que o profissional enfermeiro, ele faz o exame físico, ele afere o grau de risco que o paciente apresenta, para poder definir prioridades aqui, para encaminhamento para o médico, para solução pelo próprio enfermeiro, se tiver o programa do Ministério estabelecendo a prescrição do medicamento e a solicitação de exames complementares. O enfermeiro realiza estratificação de risco, e em cima disso elabora o plano de cuidado das pessoas que possuem condição crônica no território. Por exemplo, a estratificação de risco do paciente hipertenso, né? Para poder definir a diretriz terapêutica dele, para poder definir o fluxo de retorno dele, se vai vir trimestral, se vai vir semestral, quadrimestral, né? Como vai ser a frequência desse hipertenso, como é que é a frequência do diabético. Então, ele faz avaliação da estratificação de risco de acordo com protocolos, né? Isso em compartilhado com os demais membros da equipe, tá? O enfermeiro ele realiza atividades em grupo, então ele faz grupo de orientação das diversas modalidades, grupo educativo, grupo terapêutico, grupo de saúde mental, ele tem a competência técnica para isso. E ele encaminha, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme o fluxo estabelecido na rede. Então, se na rede tiver um fluxo no qual o enfermeiro pode referenciar para o CAPS, ele vai referenciar para o CAPS. Se tiver estabelecido um protocolo para referência para oftalmologia, que é muito salutar, né? Porque imagine todo usuário que tiver problema de refração, distúrbio de refração, ele precisaria agendar uma consulta com o médico para poder ter o encaminhamento para hipoftalmo. Isso vai gerar uma demanda de consulta para o médico, que deveria ser para situações de diagnóstico clínico de alta complexidade, de complexidade maior, né? Então, tem municípios que elaboram esse protocolo. O enfermeiro pode fazer referência para situações onde precisa de encaminhamento para oftalmologista, tá? Então, um exemplo. Se vir um caso de urgência, por exemplo, de emergência, o enfermeiro tem condição de avaliar, ligar para o SAMU e fazer o fluxo aqui junto à regulação do SAMU, qual é o caminho para esse usuário mais adequado, tá? Planejar, gerenciar e avaliar. Então, ele planeja, ele vai gerenciar e ele avalia as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. Aqui ele prescreve, né, assistência de enfermagem e o técnico auxiliar executa os cuidados. Por exemplo, ele avalia um curativo e ele prescreve como deve ser aquele curativo, né? Como deve ser aquele cuidado. E aí o técnico auxiliar executa mediante o direcionamento do enfermeiro, tá? E também do agente comunitário de saúde. Ele faz esse direcionamento. Aqui é bem em conjunto com a equipe, porque o direcionamento do agente vai ser muito devido às reuniões diárias de equipe, né? Então vai depender dos casos que a gente traz para poder ter uma discussão, para poder ter um retorno à família, para poder dar uma resposta à família, que é aquela demanda identificada pelo agente na visita domiciliária, tá? Isso é um ponto importante. Ele supervisiona as ações do auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, isso só ele faz, tá? E o agente comunitário,
ele supervisiona também, mas aí o médico também faz essa supervisão, tá? Ele implementa e mantém atualizadas as rotinas da unidade, os protocolos, os fluxos relacionados à competência da enfermagem, né? Ou seja, as competências do cuidar, né? No âmbito da UBS. E ele executa outras funções, né? Conforme a legislação profissional, que é a parte da notificação compulsória, que é toda a parte de controle de infecções internas na unidade, que é a supervisão das vacinas, dos programas, aí são uma infinidade de atividades, né, que o enfermeiro executa, que sejam de sua responsabilidade de atuação. Tá? Então, vimos aqui que o enfermeiro tem proposto pelo Ministério 9 escopo de ações, né, 9 grupos de ações, né, e que dá a dimensão assim da complexidade do trabalho desse profissional dentro da atenção básica. É de salutar importância que o médico se articule bem com o enfermeiro para compartilhar a demanda, para compartilhar o planejamento das ações, visto que na equipe só ele e o enfermeiro realizam consultas, né? E aí o fluxo, o retorno desses pacientes devido ao grau de risco, né? Vai depender da boa relação e da boa produção do trabalho desses dois profissionais. É de salutar importância que eu diga que o médico ele vai direcionar o seu trabalho ao diagnóstico das situações que acometem a população, devido ao seu maior grau de conhecimento nessa área. E o enfermeiro vai direcionar o seu trabalho ao cuidado das condições crônicas e das condições agudas, né? E aí é fundamental essa relação entre o médico devido à complementariedade das duas funções, né? Para que possa articular em conjunto fluxos e contrafluxos, né? Que o médico saiba quando aferir, né? Quando referenciar, aferir não, referenciar, né? Ao enfermeiro um caso do paciente obeso, por exemplo. E o enfermeiro quando referenciar para o médico um caso do paciente obeso. Estou dando um exemplo. No hipertenso, quando o médico referencia para o enfermeiro, para ter a prescrição do cuidado, para ter o monitoramento dele, do paciente, do usuário, né? Então, existe uma grande complementariedade das duas funções, tá? Então, falamos aí das atribuições do enfermeiro. Eu observo que unidades onde o enfermeiro negligencia essas funções, né? Ele não assuma consulta, ele não assuma prescrição de medicamento, ele não assuma solicitação de exames, há uma sobrecarga muito grande ao médico. E ele não dando conta da demanda, porque tudo acaba vindo para o médico. E aí, os casos mais graves acabam demorando muito para chegar no médico. E os casos que precisaria do médico, de fato, consultar, estabelecer um diagnóstico, uma hipótese, ou ele não tem tempo para isso, ou o paciente não consegue ter acesso, né? Então, obrigado a todos aí e bons estudos.